vida, amada igreja, para uma leitura numa carta muito especial. É uma epístola em quem eu tenho falado que se identifica também com a família da fé, a família Monte Sião. Convido então os irmãos a carta aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Verso 3 até o verso de número 11, nós vamos aqui rapidamente tirar algumas lições. Dia muito especial, dia que o Senhor nos deu, na família da fé, desse nosso mês de aniversário da família Monte Sião. Diz a palavra do nosso Deus: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ontem à noite, quando o pregador estava fazendo a exposição da palavra de Deus, dado o momento, ele entra nesta epístola e insere alguns aspectos sobre alegria. Eu, pensando ali no banco, falei, vou falar sobre alegria, ele já está falando. Não, mas a verdade é que ele trouxe para a igreja, no dia de ontem, a expectativa de uma igreja vitoriosa, de uma igreja alegre, de uma igreja que caminha consonância à obediência da palavra de Deus. E assim ele pregou em Colossenses, mas trazendo também, inserindo a questão da alegria. Esta noite quero falar sobre esta epístola, em especial nesses poucos versículos, da importância da alegria, ou seja, nossa alegria de servir ao Senhor. Isso marcou profundamente a vida do apóstolo Paulo em relação à igreja de Filipenses, como também esta igreja tem marcado a vida da nossa liderança, da nossa igreja, tanto do conselho, da junta diaconal, dos mais diversos departamentos internos da nossa igreja. A alegria de ver uma igreja marcando a sua presença, dando testemunho do Evangelho da graça do Senhor. Portanto, a igreja de Cristo deve viver, então, estas marcas do cristianismo. Marcas do cristianismo que está inserida em toda a epístola aos Filipenses. Amor, por exemplo, Paulo enfatiza a importância do amor de Deus, mas também o amor entre os irmãos. Ele vai falar sobre a fé, a importância dessa fé autêntica, verdadeira, essa fé robusta que não nega o nome do Senhor, nem o Evangelho de Cristo. Nossa confiança, crer no Senhor Jesus, a despeito da circunstância, a despeito das coisas que estão ao nosso redor, mesmo que não sejam favoráveis para nós, nossa confiança. Também
ele fala sobre a perseverança, né, que nós devemos ter em Deus. Essa é a jornada, a caminhada da nossa vida cristã. E ao longo desses 52 anos, é isso que o Senhor vem fazendo com a minha vida e com a sua vida, marcando todas essas marcas no dia a dia, na nossa jornada da vida cristã, nas nossas atividades que acontecem além do culto, mas deixando claro que a nossa alegria é servir, sem dúvida, ao Senhor. Essa carta, então, expressa essa grande alegria no coração do apóstolo Paulo. Não é uma carta complicada, difícil, como Paulo escreveu as outras cartas. Essa é uma carta afetuosa, é uma carta que revela um grande amor que Paulo tem por esta igreja do Senhor, porque estava vivendo e andando segundo a luz da verdade do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, mesmo na prisão, mesmo por causa de falar de Cristo e testemunhar o Evangelho de Cristo, ele não perdeu a alegria. Aliás, nós sabemos disso, que em vários momentos da prisão do apóstolo Paulo, você encontra esse servo de Deus servindo ao Senhor com alegria, mesmo em prisão, porque a sua alegria estava firmada na pessoa de Cristo e não na circunstância. Essa epístola, então, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos, e falando da sua abundante alegria, como Deus estava realizando por meio deles a obra do Evangelho. Mesmo Paulo ausente, mesmo ele distante da igreja, agora estava Timóteo, Epafrodito, seus companheiros do Evangelho, mas a igreja caminhava mostrando a sua maturidade, a sua firmeza na palavra de Deus. Portanto, em toda essa carta, nós não podemos deixar de ver, então, além de todas essas marcas que falamos, uma coisa bem forte está a alegria, regozijo, contentamento, alegria, paz diante dessa igreja. Essa razão que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 1, verso 21, quando ele diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Né? Quer dizer, ele para que me importa é viver por Cristo Jesus. E qualquer coisa que mexer com a minha vida e tirar a minha vida é o lucro, porque estarei na presença do Senhor. Portanto, essa igreja é uma igreja especial. Essa igreja de Filipe não pode ser diferente. A família Monte Sião. Essa igreja nasceu no século I e marcou a sua existência com essa profundidade, essa maturidade cristã. Século XX e século XXI nasceu Monte Sião. Monte Sião nasceu também para fazer diferença na história até a volta do Senhor Jesus. Portanto, são coisas importantes na vida dessa igreja. O caminhar de cada um de nós, como pessoa, como família, como igreja do Senhor. Podemos, ó Deus, assim fazer a obra do Senhor, não com tristeza, não com amargura, com alegria. Essa é a nossa igreja, também marcada não pelas circunstâncias difíceis, complicadas, mas afetuosa, amorosa, saudável, pronto para o serviço do Senhor. Diante disso, nós temos aqui, nesse tema, chamando para nós a atenção, algumas características que eu quero destacar como nossa alegria de servir ao Senhor. Nossa primeira alegria é que Deus é que faz a obra, como fez nos Filipenses, fez na nossa vida. Nós estamos servindo a Deus porque algo Deus fez no seu coração, no meu coração. Tirou das trevas, do lamaçal do pecado e nos colocou no seu reino da luz. Ou seja, aplicou em mim, através do Espírito Santo de Deus, a obra da redenção. Deu a mim e a você o plano da vida eterna. Colocou no meu coração, no seu coração, a certeza de que Jesus é o motivo de toda a alegria, de toda a adoração. Se alguém nós devemos tributar toda a honra, toda a glória a esse Deus Todo-Poderoso, é esse Deus que nos salvou, que nos deu o presente da vida eterna através do seu Filho amado Jesus Cristo. Não eram crentes artificiais no tempo de Paulo, naquela igreja de Filipenses. Também não é nos dias de hoje, na família Monte Sião. Nós não temos crentes aqui artificiais ou falsos.
Não, nós temos crentes comprados verdadeiramente pelo sangue de Jesus, envolvidos com a obra do Senhor. Portanto, no verso 3 a 5, ele vai dizer exatamente isso. Gratidão a Deus pela obra que Deus realizou na igreja de Filipenses, mas também em nós. Ele diz assim, eu dou graças ao meu Deus. E ele faz isso, como diz o verso 4, com muita alegria. Mas por que Paulo está dizendo que ele louva a Deus, glorifica a Deus, mesmo em prisão, por esta igreja? Aí no verso 5 ele diz, pela ação da cooperação da igreja na obra evangelística e missionária, desde o primeiro dia que Paulo esteve em Filipe, conforme registra Atos 16, quando nasceu aquela igreja na sua segunda viagem missionária. Então, é importante compreender que nós temos uma história na nossa vida cristã. Nossos irmãos mais idosos, como eu aqui, né? Outros irmãos mais jovens, outros que são jovens, adolescente, pré-adolescente. Você que está aqui conosco tem esse motivo, irmãos, de ter a alegria de pertencer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E através da obra de Cristo, através desta família, a quem nós identificamos como família da fé. Nessa igreja de Filipe, também nessa igreja Monte Sião, o Senhor guiou, o Senhor operou e o Senhor manifestou o seu poder, tanto lá como aqui. Quantos sinais e prodígios o Senhor tem realizado na nossa igreja? Quantas experiências de vida cristã, quantas pessoas que eram complicadas e difíceis, hoje transformadas, quebrantadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor, pelo evangelho da graça do nosso Deus. Verdadeiros crentes, cooperadores no trabalho do Senhor. Não foi só Paulo, não foi só Epáfras ou Epafrodito, não só Timóteo, mas a igreja toda envolvida na obra do Senhor. A obra do Senhor, então, está concluída ainda, irmãos, até aquele dia do Senhor, até aquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a sua igreja, até lá nós somos chamados, convocados para darmos continuidade dessa obra, como foi em Filipenses, assim no nosso. Essa deve ser uma noite sem dúvida de alegria, tantas outras noites na vida dessa igreja, porque o Deus nos dará novos frutos na família da fé, na família Monte Sião. Nós temos novas pessoas que vão estar engajadas, envolvidas no trabalho do Senhor, no reino de Deus, nesta obra que Deus confiou a nós e tem confiado agora esses novos membros que o Senhor nos dará na família da fé, nessa noite muito especial, nessa noite vitoriosa de bênção na família Monte Sião. Mas a segunda coisa que leva-nos a ter essa alegria no Senhor, ou a nossa alegria em servir ao Senhor, se encontra também, irmãos, no verso 7 e 8. Gratidão a Deus pela obra continuada em Filipos, em nós, a despeito das circunstâncias. Veja que o verso 7 e 8 diz assim, aliás, irmãos, é justo que assim pense, né? Assim eu pense de todos vós, porque trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comum. Viver o Evangelho de Cristo, quando tudo vai bem, é muito fácil, muito bem. Mas quando a mão de Deus começa a mostrar para mim e para você algumas circunstâncias que parecem desfavoráveis, aí precisamos ver se eu e você estamos preparados para dar o testemunho dessa fé autêntica e verdadeira. Ninguém gosta de perseguição, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser atingido por aquele obstáculo, mas é possível acontecer na igreja de Cristo. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele fala assim, ele ora para que tenha o gozo completo no Senhor. Mas esse gozo completo não impede de sermos odiados por este mundo. Mas não é a nós que eles estão odiando, mas sim a Cristo, a Deus que nos salvou e que nos regenerou. Então havia naqueles irmãos, nessa obra evangelística, e Paulo se alegrava porque havia ali naqueles irmãos um mútuo amor
diante de toda circunstância. Paulo distante, algemado, preso, mas tinha notícia da operosidade, do avanço dessa igreja, mesmo a ausência do seu líder. Firmados em Cristo, perseveravam a despeito das provações. Haviam confirmação profunda e genuína do Evangelho da graça de Cristo. Não havia espaço para a doutrina falsa na vida dessa igreja, porque eles estavam ali firme com a sua maturidade espiritual. Tanto que no capítulo 2 de Filipenses, verso 12, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, então desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante do Senhor. Obediência do Evangelho está, sem dúvida, irmãos, fundamentada não em época ou circunstância, mas no verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Aconteceu assim com amigos de Daniel. Os 3 amigos de Daniel, na sua confiança, na sua perseverança, no viver o Evangelho genuíno do nosso Deus, eles foram chamados para negar o nome do Senhor. Mas o que diz Daniel, no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: ó rei, fique sabendo de uma coisa. Nós não vamos negar, não. Nós não vamos abrir mão que nós confiamos e cremos. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, não tem problema nenhum. Vamos morrer sim. Mas nós vamos morrer pela nossa fé verdadeira e autêntica em Cristo Jesus. O rei ficou furioso, é claro. O que ele mandou fazer? 7 vezes mais acendeu o calor daquela fornalha. Até que os soldados ou os servos que estavam colocando ali para acender morreram de tanto calor intenso. Joga aqueles 3 homens lá de uma vez dentro daquela fornalha. E o rei começa a ver 4 homens. Nossa confiança. E essa confiança tem que ser verdadeira. Por isso há necessidade de aprofundamento da nossa vida cristã à luz da palavra de Deus. Nossa alegria de servir ao Senhor nos revela isto, profundidade no Evangelho que nós queremos, para que, a despeito da circunstância, nós estejamos participantes da graça do Senhor, do Evangelho de Cristo, assim como foi a igreja de Filipe com Paulo, seja nós diante do Senhor Jesus. Nossa alegria de servir ao Senhor, nossa alegria de servir ao Senhor. Gratidão a Deus pela obra de Deus. Verso 9 até o verso 11, vai aqui destacar algo interessante. Faço esta minha oração. Primeiro, que o amor aumente mais e mais. Que haja sabedoria ou conhecimento em toda a percepção das coisas. Para seres aprovados como pessoas sinceras, indesculpáveis, irrepreensíveis diante do dia do Senhor. Que a nossa vida seja marcada pelo fruto de justiça, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que agrada a Deus, o qual mediante Cristo Jesus. E o resultado de todas essas coisas é a glória do Senhor, o louvor ao nosso Deus. O Senhor começa essa obra maravilhosa em nós, e Ele termina o que Ele começou naquele grande e glorioso dia. Haverá aquele grande dia que eu vou desfrutar do encontro maravilhoso com o Senhor. Assim como foi muitos queridos irmãos da história dos 52 anos dessa igreja. Irmãs e irmãos que hoje estão na glória com o Senhor, mas que marcaram a sua vida de fidelidade, de obediência à palavra de Deus, e agora servem ao Senhor com alegria no céu, porque foram obedientes, foram fiéis, viveram a sua vida cristã até o seu último dia. Assim, Paulo diz assim: espero de vocês, filipenses, que este amor seja profundo, verdadeiro, sincero, não manchado, não tendo outra coisa a não ser Cristo, o centro da sua vida, para aquele grande e glorioso dia.
Irmãos, Deus espera isso de nós. E, aliás, é isso que nessa carta, várias vezes, Paulo enfatiza a sua alegria. É verdadeira, ele vai destacando em cada capítulo e revelando o seu amor, a sua alegria por esta igreja afetuosa, amorosa, fiel e obediente à palavra de Deus. Ele enfatiza aquilo que nós ouvimos ontem. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo mostra isso também na carta aos Romanos, quando ele vai escrever aquela igreja aos Romanos, e ele diz no capítulo 12, no versículo 15, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram. Então, essa é uma noite de alegria, é uma noite de festa, é uma noite que a palavra de Deus revela que os céus descortinados para revelar sua alegria de saber que mais alguns irmãos e toda a família da fé estão inseridos nessa obediência à palavra de Deus. Então, se alegram. Vejo em tempos passados como meu coração se alegrou, como vi meus filhos fazendo a sua profissão de fé. Com certeza os pais de hoje estão felizes também de ver seus filhos respondendo com ousadia, com coragem, com fidelidade, o seu amor para com o Senhor Jesus. Davi, quando ele escreve no Salmo 100, ele vai dizer isso. Servir ao Senhor com alegria. Esse salmo que chama nós para essa alegria que nós devemos ter no Senhor. Mas ele diz também no Salmo 109, no versículo 30, algo extraordinário. Por que eu devo servir ao Senhor com alegria? Ele diz assim, muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão. Nós estamos aqui com essa casa do Senhor, repleto de adoradores, mas que sejam adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. De que forma? Como diz a palavra de Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. A palavra diz assim, é com lágrimas que semeamos, júbilo que ceifa. Nós precisamos, então, irmão, compreender que a nossa vida cristã é marcada de alegria, de adoração, de louvor ao nosso Deus. E o salmista Davi ainda vai dizer para nós como é importante lembrar no nosso coração e louvar ao Senhor. Diz ele no Salmo 57, no verso 9 e 10. Diz assim, rendei-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, nós reconhecemos que toda honra, toda glória é devida ao Senhor. Portanto, irmãos, tenhamos essa coragem, essa ousadia de viver esse evangelho da graça do Senhor, dando testemunho autêntico e verdadeiro, não importando a circunstância. Paulo diz, então, no verso 14, no capítulo 1, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, estamos escrevendo a nova história. A nova história que diz, eis-me aqui, Senhor, disposto a quero estar disposto ao Senhor. Sei que reserva daqui a alguns dias na minha vida ou na sua vida, daqui a alguns meses, até o próximo aniversário dos 53 anos, se nós estaremos lá ou não, presente, se Deus preserva a minha vida ou não. Mas o que importa é que nessa trajetória da vida cristã, nosso coração seja grato a Deus. E essa gratidão tem que estar dentro desse contexto, porque Deus fez esta obra em nós. O Senhor continua operando da nossa vida e espera que nesse coração grato a Deus, nós reconhecemos que toda a honra e toda a glória seja dada. A vida desta igreja foi marcada
marcante profundamente no coração do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Há pouco instante, um presbítero aqui, o púlpito diz assim: meu coração está jubiloso de ver a igreja repleta, os irmãos presentes, amigos presentes. Nosso coração se alegra assim, irmão. Nós ficamos felizes de ver a igreja presente, o povo de Deus, deixando os seus lares, sua casa, para reconhecer que esse ajuntamento dos servir ao Senhor da alegria é para glorificar e bendizer o seu santo nome e levar para a nossa casa que só Jesus Cristo é a nossa esperança de vida. Deus possa nos abençoar, igreja, nesses 52 anos. Meu coração, o seu coração, a igreja, a família da fé, a família Monsenhor, seja uma igreja marcante, dedicada, disposta a obedecer a palavra de Deus e fazer isso com alegria, com discernimento, com pureza, manifestando o seu fruto de justiça, sempre visando a glória. Deus assim nos abençoe, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor.